Olá pessoal, sou o professor Rafael, professor do curso técnico em meio ambiente, EAD. A disciplina que nós vamos trabalhar hoje é de geografia ambiental. Bom pessoal, para dar início aqui na nossa aula, eu queria falar algumas coisas referente à temática da disciplina. É importante que um profissional da área de meio ambiente tenha o conhecimento básico, pelo menos, dos temas que nós vamos tratar hoje na referida aula. Quais são esses temas? Cartografia básica, interpretação de mapas, GPS, geoprocessamento, Sistema de Informações Geográficas, ou SIG, e climatologia. Esses são os temas básicos que serão apresentados hoje. E além dessas informações aqui, está contido lá na plataforma Moodle outras questões aí associadas a esses temas aqui. Bom, o primeiro é sobre a cartografia básica. Uma definição bem simples do que trata a cartografia é a ciência que cuida da representação da superfície da Terra. São formas de representação da superfície da Terra em algum esquema. Por exemplo, aqui nós temos um mapa, um esquema de um mapa, a representação dessa superfície no mapa. Eu coloquei um mapa bem antigo de maneira proposital. Por quê? Aqui já mostra que há muito tempo a cartografia é utilizada para fins aqui de orientação, de mapeamento de áreas, tá? Então isso aqui é interessante ser observado, esse ponto aqui. Então não é de hoje que a cartografia é trabalhada. Atualmente, o sistema de cartografia evoluiu muito. Hoje, nós trabalhamos basicamente com a cartografia digital, na geração desses mapas e sistemas de SIG mais elaborados. Bom, formas de representação da superfície terrestre. Nós temos várias maneiras de representar a superfície terrestre. A primeira que eu apresento a vocês aqui é uma forma bem conhecida aí nos colégios, acho que todo mundo já pôde observar, um globo terrestre. Essa daqui é uma forma de representação bem simples e comum. Outras formas de representação da superfície terrestre. Temos aqui os mapas, né? Que são, interessante observar isso aqui, são imagens planas, reduzidas e simplificadas da superfície terrestre toda ou apenas parte dela. Então, essa representação da superfície terrestre não é só aquele mapa mundi que todo mundo conhece, que fica pregado em alguma parede de colégio, não. Temos também localidades mais definidas dessa representação. Por exemplo, aqui nós temos um mapa mundi e ao lado temos a representação aqui de um mapa da região sul do Brasil, mais precisamente aí do Rio Grande do Sul. Outras maneiras de representação da superfície terrestre é por fotos aéreas, né, que são fotografias tiradas de alguma aeronave e em algum ponto da superfície terrestre. Isso aí permite a gente fazer vários levantamentos em cima dessas imagens, tá? Aqui pode ser observado, eu coloquei uma imagem aérea aqui, de uma fotografia aérea. Foi definido aqui o que aparenta ser um shopping center. Então pode ser observado certinho a planta desse shopping center, ou poderia ser um terreno baldio que foi inserida a planta desse shopping center para poder observar como é que vai ficar na localidade que vai ser instalado esse empreendimento. Apenas um exemplo, tá? Outras maneiras de representação da superfície terrestre também são por imagens de satélite. Como é que funciona? É bem parecido com a obtenção das imagens de fotos aéreas, tá? Só que essas imagens são obtidas através de um satélite que fica na órbita terrestre e capta essa energia eletromagnética que é refletida da superfície da Terra. Os sensores desse satélite captam essa energia eletromagnética e transformam em uma foto, uma imagem, né, que você pode aí observar e trabalhar de diferentes maneiras. Essas imagens de satélites, existem várias imagens de satélites, dependendo de qual tipo de satélite, com resoluções espaciais bem diferentes, tá? Isso é importante ser observado. Não são todas as imagens de satélite que você consegue observar esses detalhes bem nítidos aqui. Isso depende muito da resolução espacial.
Outra maneira de representação é a de SIG, do Sistema de Informação Geográfica, tá? Que são representações aí digitais, geralmente visualizadas através de um computador. Um exemplo bem interessante dessa representação da superfície por SIG, e que também é utilizado por imagens de satélite, é o Google Earth ou Google Maps, que vocês já devem ter observado aí na internet, e o software que eu falei, o Google Earth, tá? Então você pode observar as feições do terreno, a declividade, várias questões que podem ser tratadas nesse sistema de informação aqui. Então, acabei de falar sobre as formas de representação da superfície terrestre, apresentei algumas. Dentro da cartografia também, nós trabalhamos com sistemas de orientação, formas de orientação, e que são consolidadas e utilizadas aí por todos, né? No caso, o principal sistema de orientação que nós utilizamos é esse daqui, norte-sul, leste-oeste. Então, tudo que for trabalhar com mapa, essas coisas, cartografia digital, sempre vai ser orientado por esse sistema aqui. Uma maneira também fácil de você observar em campo esse sistema de orientação é relacionado ao local que o Sol nasce e o local que o Sol se põe. Então, na imagem aqui, você pode observar que sua mão direita posicionada no local que o Sol nasce e sua mão esquerda posicionada no local que o Sol se põe, você vai estar, respectivamente, com a mão direita a leste e a esquerda a oeste. E para frente, olhando sempre para frente, vai ser o norte e logo atrás o sul. Então, esse aqui é um sistema bem fácil de vocês conseguirem observar quais são esses pontos, e um sistema de orientação no campo bastante usual. Outra maneira de se orientar, lógico que essa maneira de se orientar aqui é durante o dia. Durante a noite você pode se orientar também pelas estrelas, né, pelas constelações das estrelas, como exemplo o Cruzeiro do Sul. Através desse sistema de orientação norte-sul, leste-oeste, nós podemos trabalhar também com as coordenadas geográficas. Essas coordenadas servem para que nós possamos nos localizar em qualquer ponto da superfície terrestre. Porém, para que nós possamos, né, nos localizar em algum desses pontos, são necessárias duas orientações. Nós precisamos de duas linhas que se cruzam para que formem um ponto na interseção delas. Então, foi definido há muito tempo já, isso aqui é bastante usual também, a principal forma de orientação, a definição dos meridianos e dos paralelos, para que se forme aí a coordenada geográfica. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre os meridianos, que são semicírculos gerados a partir do eixo de rotação da superfície terrestre. Como assim? Esse aqui é o eixo de rotação e lá embaixo tem um eixo de rotação. É o ponto em que a Terra gira. Então, nós temos aqui esses semicírculos que têm início nesse meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, e a partir desse meridiano nós temos os valores de 0 a 180 graus, e para cá a mesma coisa, de 0 a 180 graus. Sabe-se também que esse meridiano divide a Terra em dois hemisférios, tá? O hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. Oriental, positivo, mais 0 a mais 180, e aqui de 0 a menos 180. O outro sistema são os dos paralelos, tá? Conhecido também como latitude. São círculos menores perpendiculares ao eixo da Terra e paralelos ao Equador. Quanto mais próximo dos polos, menores são os perímetros desses círculos. Então, a partir aqui da linha do Equador, os círculos vão diminuindo conforme você pode observar na imagem, mas sempre paralelos à linha do Equador. E da mesma forma dos meridianos, a partir da linha do Equador para cima, o meridiano é positivo e vai de 0 a 90 graus. E abaixo da linha do Equador, o meridiano é negativo e vai também de 0 a 90 graus. Vale também ressaltar que a linha do Equador divide a Terra em dois
em dois hemisférios também, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Temos também esse aqui, o que nós falamos agora foi o sistema de coordenadas geográficas, né, que utilizam medições angulares. Existem também os sistemas de coordenadas cartesianas, tá, que trabalham com a Terra num formato plano, dependendo da sua projeção cartográfica. Esse material está contido aí também na plataforma Moodle, no material de cartografia básica, tá bom? Então, nós temos aqui um plano cartesiano, temos as abscissas e as ordenadas, tá? Então aqui no eixo X, que são essas demarcações aqui, nós vamos ter os meridianos. E no eixo Y, que são essas demarcações, nós teremos as latitudes. Então, um exemplo aqui, latitude 5, meridiano 6. Então nós temos aqui uma coordenada geográfica, um determinado ponto. Exemplo aqui de sistema de coordenadas. Um exemplo daqui do sistema de coordenadas geográficas, conforme eu falei, é uma medida angular. Então nós temos aí 10 graus, 9 minutos, 46,18 segundos. Sul, ou seja, está abaixo da linha do Equador. Temos ali 48 graus, 53 minutos, 13,4 segundos a oeste, ou seja, a partir do meridiano de Greenwich, fica no lado ocidental. Então, ficou definida a minha coordenada geográfica, está no lado ocidental, hemisfério sul. E um exemplo de coordenada cartesiana, que é medida em metros. Sabemos aqui que temos aqui essa medição que vai dar 731.178,77 metros. Só para exemplificar. Esse sistema de coordenadas aqui é o TM, tá? Então essas formas de projeções cartográficas, vale só para lembrar, tá no material na plataforma, viu? Outro fator importante a ser trabalhado dentro da cartografia é a escala. Uma definição rápida de escala demonstra qual é a proporção de tamanho entre a área real e a área representada no mapa. Isso se faz necessário porque, evidentemente, o mapa será muito menor do que a área representada. Como assim? Você imaginar aqui uma fazenda. Como é que você vai fazer para que esse mapa dessa fazenda caiba numa folha da apostila de vocês? Então, a área dessa propriedade vai ter que ser diminuída em tantas vezes para que caiba dentro dessa folha de papel. Então, é assim que funciona a escala, sempre mantendo a sua proporção. Exemplo aqui de escala. Nós podemos observar aqui a América do Norte na primeira imagem, tá? Então, conseguimos observar logo abaixo o México, Estados Unidos e Canadá. Na segunda imagem, foi reduzido o tamanho desse mapa e ampliado o nível de detalhes, ou seja, focalizou apenas no Canadá. O que aconteceu? Nós diminuímos essa escala e aumentamos o nível de detalhe, ou seja, por que diminuiu a escala? Nós reduzimos menos vezes o tamanho da área original para que ela coubesse no papel. Na terceira imagem, nós temos só a região de Quebec, no Canadá. Ou seja, reduzimos mais ainda a escala, diminuímos menos vezes ainda essa escala. E na quarta imagem, pode ser observado aqui uma cidade dentro do mapa ali da região de Quebec, que é Montreal. Conforme eu falei, diminuímos menos ainda esse mapa e conseguimos aumentar a visualização dos detalhes dessa área. Então, como é que funciona? Quanto mais nós diminuímos uma área para que ela caiba no papel, menos detalhes nós conseguimos observar, tá? Então, quanto menos nós diminuímos, mais detalhes nós conseguimos observar. Tipos de representação dessa escala. São duas formas dessa representação.
Escala numérica e escala gráfica. Como é feita a leitura da escala numérica? 1 para 100 mil nesse caso, ou 1 para 250 mil, 1 para 50. São várias representações aqui numéricas que você pode obter aqui dentro dessa escala. O que significa esse 1 para 100 mil? O 1 geralmente, é importante ressaltar isso aqui também, que a escala, a unidade de medida da escala sempre vai ser em centímetro. Por que em centímetro? Quando você vai olhar um mapa, você vai utilizar uma régua para medir uma distância ou alguma coisa, não uma trena. Então, por isso que é em centímetro. Se fosse uma trena para medir um mapa, ficaria mais complicado, porque a unidade seria em metro. Então, é sempre em centímetro. Então, isso aqui significa que 1 centímetro no mapa corresponde a 100 mil centímetros no terreno real. Outra coisa que significa a escala. Esse 100 mil foi a quantidade de vezes que o objeto teve que ser diminuído para que coubesse nesse mapa que foi representado. A escala gráfica é mais fácil. Quando vocês observarem esses desenhos aqui no mapa, significa que essa distância no papel corresponde a 1 quilômetro, ou toda essa distância vai corresponder a 3 quilômetros. Mesma coisa na de baixo, são formas de representação da escala gráfica. Outro tema a ser abordado na disciplina de Geografia Ambiental é a interpretação de mapas. Nesse mapa aqui nós podemos observar várias informações que estão contidas nele. Por exemplo, nós temos aqui os meridianos, a numeração aqui dos meridianos, os valores desses meridianos, das longitudes, né? E temos os valores das latitudes. Pode ser observado que esses valores aqui são de coordenadas cartesianas e menorzinho aqui nós temos as coordenadas geográficas, tá? Essa é a primeira informação que nós observamos aqui. Outra informação aqui nós temos uma escala maior, de onde está a localização dessa imagem. Isso só voltando para ressaltar na escala. Se nós trabalhássemos nessa escala aqui, não teríamos como observar o nível de detalhes dessa área. Então, o que foi necessário fazer? Reduzir a escala para que ela coubesse nesse mapa e conseguíssemos observar todas as informações contidas na área. Temos aqui a escala deste desenho, ou seja, aqui tem a escala gráfica. Mostra que esse espaço aqui corresponde a 500 metros no terreno real. Ou seja, se eu pegar aqui, eu sei que eu tenho 500 metros de distância no terreno real. Porém, aqui eu vou ter mais ou menos aí uns 8 centímetros. E aí, o que eu posso mais observar nessas informações? Bom, eu sei que aqui tem uma definição de uma determinada área. Consigo ver o curso da hidrografia contida nessa área. E o que é que diz esse mapa? Qual que é a informação que ele quer nos passar? Então, é um mapa de uso do solo de uma fazenda. Então, nas legendas aqui eu posso observar quais são essas observações que estão aqui sendo abordadas. Bom, uso do solo. Então, se ele quer mata, pastagem, forrageira e solo exposto. Então, observando nesse mapa aqui, eu posso observar que grande parte dele é de mata e de pastagens. Temos algumas regiões aqui de forrageira e poucas regiões de solo exposto. Por exemplo, você pode ter que fazer algum tipo de trabalho para recuperar essas regiões de solo exposto. Então, você já sabe exatamente onde é que estão essas localidades e definir algum modo de recuperação dessas áreas. Tá? Então, quando você vai observar o mapa, sempre é importante, primeiro, ler qual é o título, para saber o que está fazendo. Qual é a localização dele, escala e as legendas que te possam, de modo que possam trazer maior quantidade de informações para vocês. Essa é uma maneira fácil, né, de interpretação de mapas, porque é importante, você vai trabalhar com mapa, então tem que saber extrair o máximo de informações possíveis desse material. O Sistema de Posicionamento Global, GPS, é uma ferramenta extremamente importante para profissionais da área do meio ambiente. Hoje, se você vai fazer um trabalho de campo, é uma ferramenta que auxilia bastante no desenvolvimento desse trabalho. Tá?
Como é o funcionamento desse aparelho? Primeiro, existe uma constelação de satélites ao redor da Terra que triangulam o sinal de onde está localizado o aparelho de GPS. Ou seja, o aparelho de GPS é um receptor de sinal e a partir do seu posicionamento e do posicionamento dos satélites ele consegue definir qual é o ponto exato que ele se encontra na superfície da Terra, definindo a sua latitude e longitude. Voltando a falar ainda um pouquinho de GPS, a utilização dele não se restringe só a trabalhos de campo de profissionais da área de meio ambiente. Hoje a utilização desse equipamento é muito ampla, por exemplo, em navegação, agricultura. Se você observar em veículos hoje de fábrica, muitos já vêm com aparelho de GPS embutido. Então esse aparelho facilita muito diferentes tipos de trabalho. Por quê? A função básica dele qual é? A localização do aparelho, qual é a localização do aparelho na superfície terrestre. E a partir disso você consegue desenvolver um monte de várias funções dentro dessa premissa básica que é a da sua localização. Como, por exemplo, você criar rotas, voltar a um determinado ponto ou chegar a um determinado ponto, fora várias outras aplicações que esse aparelho tem. O quarto item aqui a ser trabalhado nessa aula é a questão de geoprocessamento e SIG. Tá? Geoprocessamento, conjunto de técnicas matemáticas e computacionais para tratar dados geográficos. Como assim? Existem vários softwares hoje, programas, que trabalham com essas questões de geoprocessamento. Por quê? Você tem que ter a aquisição desses dados, tratar esses dados, o que implica em desenvolver algum produto final. Então você tem toda essa técnica para desenvolver esse produto final. E o produto final pode ser alguma forma de SIG, de um sistema de informação geográfica. Tá? O que seria? Um sistema de computador construído para permitir o gerenciamento, análise, manipulação e exibição de dados referenciados geograficamente para solucionar, planejar e gerenciar problemas. Mas o mais importante, vamos observar qual é a definição aqui de sistema. Um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos interrelacionados que interagem no desempenho de uma determinada função. Então, vários elementos que trabalham junto para conseguir alcançar um determinado objetivo. Ali embaixo diz, né? Todo sistema possui um objetivo geral a ser atingido. Por exemplo, nas técnicas de geoprocessamento, por exemplo, daquele mapa anterior que nós observamos. Primeiro, foi definido a área, foi a campo para que essa área fosse definida. Depois, foi a campo para observar as regiões de pastagem. Provavelmente ele utilizou uma imagem de satélite para facilitar esse trabalho. Então, todas essas técnicas de geoprocessamento, de coleta desses dados, geraram aquele mapa. E aquele mapa nada mais é que uma forma de representação de um SIG, porque é um conjunto de várias operações que produziram esse mapa. À frente, vou citar alguns exemplos para vocês aqui de SIG. Muito comum. Com certeza alguns de vocês já observaram o Google Maps, que você consegue ver a imagem de satélite e onde é que estão a localização das estradas, de determinados perímetros urbanos. Melhor que o Google Maps é o Google Earth, que é um software específico muito parecido com o Google Maps, só que você consegue trabalhar algumas coisas a mais. Então você mede distância, consegue achar um determinado trajeto de uma forma mais rápida para chegar nele, insere pontos, cria polígonos, tudo isso é um sistema de informação geográfica para que você, ao final, consiga montar todas essas suas informações para uma determinada coisa que você deseja. E o que eu falei anteriormente, os mapas, mesma coisa, você necessita de uma série de informações para que um mapa seja produzido. Então tudo isso constitui um sistema de informação geográfica. O exemplo aqui do Google Earth, tá? Essa aqui é a interface dele, é um softwarezinho da Google, tá? Então nós podemos observar ao fundo uma imagem de satélite, BR-153, no caso aqui nós temos o perímetro urbano de Paraíso e podemos aí definir vários polígonos ao longo dele, definir distância, tá? Então tudo isso para que nós possamos, né, ter alguma tomada de decisão em algum determinado trabalho que venhamos a fazer na área de meio ambiente, por exemplo, né?
então conseguimos colocar zoom, tirar zoom, rotacionar a imagem, inclinar a imagem, tudo isso dentro desse software, que é bastante comum aí entre seus usuários, tá? E de acesso fácil a todos também. Esse tema aqui de climatologia, qual é a função dele dentro da geografia ambiental? Primeiro, todos os alunos devem conhecer os climas aqui do Brasil para que possa ter uma maior percepção das diferenças e influências que esses promovem aí ao longo do território brasileiro. Nós podemos observar aqui 6 tipos de climas básicos, sem suas subclassificações, que são tropical, equatorial, subtropical, semiárido, tropical atlântico e tropical de altitude. Como eu falei anteriormente, é importante que você saiba diferenciar um clima do outro, porque o clima estabelece várias questões aí importantes. Primeira, questões ambientais como tipos de vegetação. Lógico que uma região que chove muito, de uma região que chove pouco, você vai ter uma vegetação totalmente diferente. Também devido ao índice pluviométrico e a temperatura dessas regiões. Então tudo isso interfere. Aí vem fatores culturais da região, por exemplo, que nós falamos, da região aqui do semiárido para a região sul do Brasil, uma região mais quente para uma região mais fria. Então tudo isso interfere bastante nos fatores ambientais e nos fatores socioambientais. Então quando for desenvolver algum trabalho, é sempre importante observar qual é o clima da região que você vai trabalhar, porque você vai saber quais serão os tipos de vegetação, quais são os fatores ambientais que você vai conseguir trabalhar relacionados a esse clima, tá? Esse material também está contido aí na plataforma, tá? Tem uma apostilinha básica aí de climatologia, na qual será possível vocês observarem melhor todos esses fatores, definições, tá ok? E assim nós encerramos a aula de hoje, tá? Quero agradecer aí a presença de todos no Polo que puderam assistir essa aula e qualquer dúvida postem na plataforma. Obrigado.